Olá, eu vou falar nesse vídeo sobre uma rede convolucional que tem sido bastante usada, tem feito bastante sucesso, mas que eu vou destacar ela aqui por conta do mecanismo de atenção que ela implementa. Eu tenho aquele vídeo dos Transformers, que eu falo da importância dos mecanismos de atenção, e essa é uma das redes que implementam um tipo de mecanismo de atenção. Ela chama Squeeze and Excitation Network. Aqui embaixo eu estou usando o próprio gráfico que aparece no artigo original para explicar essa rede. Vou começar aqui pelo tensor, né? Esse primeiro bloquinho aqui, esse paralelepípedo ali é um tensor. E você pode imaginar esses tensores, né, que a gente vai trabalhar aqui como sendo um array. A gente está acostumado em linguagem de programação, ou uma matriz com 3 dimensões. Tem ali uma altura, h', né, a w', que é a largura, né, height, width em inglês, e o c são os canais que a gente pode imaginar como sendo a profundidade. Então a gente tem aqui esse tensor chamado x, né, que tem a profundidade cy. Se esse tensor está sendo usado como a entrada, né, da rede, quer dizer, o primeiro tensor da rede, né, ele pode ser, por exemplo, uma imagem RGB. Então esse selinho aqui, ele seria igual a 3, porque a gente teria 3 canais, né, para o vermelho, verde e azul, certo? E a gente teria aqui h' e w', a altura e a largura desse tensor. Aqui, então esse tensor passa por uma transformação, né? Os autores usam esse FTR, né, de transformation aqui, que poderia ser muito bem uma camada convolucional de uma rede convolucional. Ela vai pegar esse tensor de entrada e transformar num tensor de saída, certo? E como é uma camada convolucional, né, vai ter ali as conexões ligando os neurônios de entrada com os neurônios de saída, e que você, na verdade, vai tentar aprender alguns filtros. Eu vou detalhar um pouco mais isso aqui. Eu tenho um vídeo sobre, né, redes convolucionais que eu recomendo que vocês assistam antes. Então você tem um tensor de saída aqui, que é a saída da camada convolucional, que vai ter uma altura e uma largura, pode ter uma altura e uma largura e uma profundidade diferente, por isso aí não é mais C', né, W', é C, W e H. Esse C, ele vai corresponder ao total de mapas de atributos, que também é o total de núcleos de convolução que você está usando nessa camada convolucional, tá? Então isso pode ser um parâmetro, né, um hiperparâmetro da rede, que você determina de antemão, né, quantos atributos que você quer aprender a extrair, né, e cada atributo desse aqui vai gerar uma camada ou um canal, né, que vai estar representado pela profundidade desse tensor, desse bloquinho aí. A profundidade é o C. A gente vai ter a altura, né, e largura, que pode ser diferente. Isso vai depender do tamanho que você escolher para o núcleo, né, e também tem o passo que você vai escolher, que é o stride. Mas isso eu falo naquele outro vídeo. O importante aqui é você lembrar, né, que esse cubo, na verdade, está representando um bloco de neurônios, né? Você tem lá tantos neurônios de altura, tantos neurônios de largura e tantos neurônios de profundidade. Esse neurônio aqui, cada neurônio desse tensor U, vai estar ligado a um bloco, né, ou um subbloco de neurônios daquele bloco X de entrada, certo? Esse bloco que eu marquei em azul ali, né, cada neurônio desse vai estar ligado a esse neurônio de saída, tá? E isso vai acontecer com cada um dos neurônios. Aí tem a questão de compartilhamento de peso, weight sharing, que eu explico no outro vídeo. Mas o que é importante aqui você notar, e que justifica o uso do Squeeze and Excitation Network, é que esse neurônio de saída vai estar ligado a todos os neurônios dessa faixa de neurônios aí, de todos os canais. Então todos os canais ali vão ser misturados, né, para gerar a saída nesse neurônio de saída. Então você não tem explicitamente aqui, o que acontece é que o peso de cada canal, né, não está explicitamente determinado. Cada canal é como se ele tivesse o mesmo peso aí nesse processamento desse neurônio, que entram todos os canais, não tem uma seleção de canal. Em relação ao que a gente chama de... Então, você tem os canais
né? E você tem ali a altura e a largura, né, desse bloquinho. Essa altura e essa largura é um parâmetro que você consegue até determinar, aumentar, diminuir, tá? Mas os canais, geralmente você pega todos os canais nesse processamento, tá? E isso então, né, se tiver algum canal que é mais interessante para o processamento, você não consegue saber explicitamente qual é esse canal. E aí vem justamente essa rede aqui, para tentar melhorar isso. Essa função FSQ, do F de squeeze, é a componente squeeze da rede, que vem de espremer. O que a gente vai fazer aqui é pegar cada canal esse canal é cheio de neurônios, né? Ele tem uma quantidade que é H vezes W de neurônios, cada canal. E a gente vai resumir a informação desse canal num único número, tá? No artigo, ele propõe que você faça isso calculando uma média, tá? Uma média aritmética desses valores todos e chega num só. Mas você pode usar outras formas de resumir. Então é como se você fizesse uma espécie de pooling aí. Aqui, ó, só importante então, você pega, esse é um canal, eu mostrei agora o primeiro canal, né? Isso vai virar um número só, você vai pegar todos esses valores e resumir no número. O segundo canal é a mesma coisa, que vai ser a segunda posição desse vetor de saída, que é um tensor também. Tá lembrando que um tensor, ele generaliza os conceitos de vetores, de matrizes. É muito importante entender o que é o tensor para você trabalhar hoje em dia com aprendizagem de máquina e visão computacional, tá? Ele é um conceito muito importante. Ali o terceiro canal vai virar um número só. Então aquele monte de neurônio lá, que tem vários valores, vai virar um valor só. Por isso que ele chama de espremer, de squeeze, num valor só. Ok? Então você tem como resultado agora dessa operação de squeeze um vetor. Então é um tensor bem menor agora. Ele é como se tivesse altura 1, largura 1, né, e profundidade C. Continua sendo com a mesma quantidade de canais, porque cada canal você vai resumir num número só. Certo? Então você está tentando resumir agora essa informação de cada canal. Para quê? Para você pegar agora, e aí você entra na parte excitation da rede, que é excitar. Esse excitar é no sentido biológico, de moléculas. Quando você excita as moléculas, algumas vão mexer mais, outras menos. O que você quer aqui, isso vai ser implementado, aparece até um W aqui, ó, tá vendo esse W? Esse módulo aqui, ele vai ser apresentado através de camadas também. Vão ser camadas da rede, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco, em mais detalhes, que camadas são essas. Mas o que você vai tentar agora é aprender uma maneira de determinar quais canais são mais importantes para esse problema que você está tentando resolver. Por isso, na saída aqui, ó, aparece o vetorzinho cheio de cores. Porque agora, ao invés de cada canal ter exatamente o mesmo peso que tinha antes, você vai ter uma diferença agora, vai ter pesos diferentes. Você vai tentar aprender agora. De repente, para o problema, né, tem um atributo que você está extraindo lá que é mais importante que outros. Então você quer aprender isso, e aí sim, você vai tentar prestar mais atenção nos atributos mais importantes. Por isso a gente chama isso aqui de um mecanismo de atenção. Você vai tentar aprender aqui quais atributos são mais importantes. Lembrando que os atributos, na verdade, são representados através desses mapas de atributos, né, que são esses canais desse tensor. Cada canal representa um atributo que está sendo extraído. E a gente aprende esses atributos através da rede convolucional. Então agora com esses pesos, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora esse F-scale aqui, na verdade, a gente vai pegar aquele tensor de entrada e vai pegar cada canal desse e vai multiplicar por esse valor, por esse peso que você encontrou ou aprendeu em relação àquele canal. Então agora você tem um tensor de saída X aqui, o X-til, né, que é o tensor de saída, né, depois desse módulo aqui de squeeze in excitation. Que os canais agora, aqueles canais que são mais importantes, vão ter valores maiores. E valores maiores significa que vão ter mais influência na decisão final da rede para aquele problema. Certo? O autor, ele usa esse ponto, vírgula, ponto aí, né, para dizer que essa operação não vai ser aprendida, tá? Ele vai calcular isso, ele vai pegar e fazer uma multiplicação. Então não tem aqui parâmetros, não tem conexões entre neurônios do tipo que se aprende. Né? As conexões que você vai aprender está marcada com um W ali, e que eu vou mostrar agora como é que você vai aprender, né, a mapear aquele vetor todo branquinho, um C branquinho, nesse vetor um C coloridinho, que é o centro, né, da contribuição desses autores nesse artigo. Reparem que você pode colocar
essas camadas de squeeze e excitation entre qualquer par de tensores da sua rede, tá? Aqui eu estou colocando depois do segundo tensor, quer dizer, o primeiro mapa de atributos, depois da primeira camada convolucional. Mas você pode colocar depois da segunda, terceira, pode colocar em todas, né? E pode fazer experimentos para ver onde é melhor colocar essa camada. Vamos entrar então no funcionamento desse pedaço aqui. E eu vou usar uma outra parte também de uma figura do próprio artigo. O módulo de excitação, pessoal, é bem simples. Ele é formado por duas camadas completamente conectadas. Aqui, essa é a primeira, FC de Fully Connected. Então é uma camada completamente conectada. Isso quer dizer o seguinte, ele vai pegar esses vetores de entrada aí, que é o 1C, né, que são esses vetores que saíram do squeeze, né, que foram espremidos ali, né, e vai passar isso para um outro conjunto de neurônios escondidos, que a gente diria. Quantos neurônios? Vai depender desse parâmetro aqui, esse parâmetro R, tá? Se você quiser ter mais neurônios nas camadas internas desse módulo completamente conectado aí, você pega um R maior que 1. Se você quiser diminuir, você pega um R, né? Você pega um R maior que 1 se quiser diminuir a quantidade de neurônios, e um R menor do que 1 se quiser aumentar a quantidade de neurônios. Se você quiser ter mais neurônios na camada interna do que na camada de entrada. Então você pode encarar isso aqui como uma sub-rede, né? Você tem aqui a função de ativação ReLU, que eu mostro isso em outros vídeos, em outro vídeo, né, que é bem usada. Você tem a outra camada completamente conectada. Reparem que nessa camada, a saída dessa camada agora tem um C, tem um C ali na frente. Por quê? Se você reduziu a quantidade de neurônios, né, para fazer essa aprendizagem, você tem que aumentar agora, porque a saída tem que ter a mesma quantidade da entrada, tá? Porque você está falando dos pesos dos canais. Então você tem 20 canais, você tem que continuar na saída aqui com 20 canais. Mesmo que durante essa rede completamente conectada, né, os neurônios internos dessa rede, os neurônios escondidos, sejam em quantidade menor do que a entrada. Vamos supor que você tenha 20 canais e você use um R igual a 2. O que vai acontecer então? Como R igual a 2, você vai ter 20 entrando aqui, né? Você vai ter 20 neurônios entrando aqui. Como R igual a 2, você vai ter 10 neurônios saindo, que é o C dividido por 2, que é 10 dividido por 2, são 20 entrando, vai ter 10 na camada interna. Esses 10 caras vão passar por uma função de ativação do tipo ReLU, e depois tem uma outra camada de neurônios aqui, jogando esses 10 de volta para 20. Tá? Então, você tem aí pode visualizar essa rede com 20 neurônios de entrada, depois 10 na primeira camada, depois mais 10 na segunda camada escondida, e depois 20 na última camada de saída. Na saída, é usado, ao invés de ReLU, né, os autores propõem você usar uma sigmoide. É porque a sigmoide? Porque a sigmoide vai pegar agora os valores, né, da saída desses neurônios e vai normalizar para o intervalo 0 e 1. Então os valores vão ficar entre 0 e 1. Então você vai ter vai funcionar melhor como peso aqui, vai estar normalizado, né? Quanto mais próximo de 1, mais peso vai ter o canal, quanto mais próximo de 0, menos peso. Então por isso que se usa uma sigmoide. A ReLU não tem essa propriedade, né? A ReLU, os valores de entrada podem ir aumentando indefinidamente. Você pode ter 1.000, 2.000, 15.000 como valor de entrada. Na sigmoide não, você faz uma normalização de cada valor desse e ele passa a ficar no intervalo 0, 1. Com isso você tem os seus pesos que você pode agora multiplicar pelos canais e fazer aquilo que eu já tinha explicado antes para gerar o seu tensor de saída X2. Então essa é a rede Squeeze and Excitation, que tem esse mecanismo de atenção, que alguns chamam de channel wise. Esse channel wise é o canal. Esse wise quer dizer, é um mecanismo de atenção que presta atenção nos canais. Você tem outros mecanismos que prestam atenção na altura e na largura, ou a gente chama de espacial, que prestam atenção em como os pixels da sua imagem se distribuem espacialmente, né? Em altura, né? Você imagina uma imagem, você tem lá a altura da imagem, a largura da imagem, você tem as distâncias espaciais entre esses pixels. E aqui não, aqui ele está olhando para os canais, para tentar identificar os canais que são mais importantes. Se você estiver trabalhando com imagem de satélite, esse tensor de entrada poderia ter mais do que 3 canais, correspondendo às bandas dos satélites, por exemplo. O bacana de tensores, pessoal, é que vocês abstraem. Você pode ter um monte de coisa de entrada aqui, tipos de entrada diferente, representando texto, som, imagem, vídeo. E as fórmulas são as mesmas, né? O seu código é o mesmo. Então é muito importante vocês aprenderem a mexer com tensores aqui, só uma dica.
Então essa é a rede Squeeze and Excitation. Até a próxima.